Então, a última parte que a gente estuda aqui de derivadas, né, que a gente vai ver que são funções convexas e função côncavas, né? E a gente vai ver uma aplicação onde mostra que a média geométrica ela é sempre menor ou igual que a média aritmética. Qual que é a importância disso, né? Quando a gente estuda lá no cálculo que faz o esboço de gráfico, se vocês lembram, a gente estuda onde a função é côncava para cima, côncava para baixo, tá? Aqui a diferença é que a gente vai entender como côncava para cima como sendo convexa, né? E côncava para baixo como sendo côncava mesmo, tá? A gente usa essa terminologia para essas funções. Então, por exemplo, aqui, né? Só antes de y, né? Então, côncava seria isso aqui. Eu queria uma função, desculpa, convexa. Convexa ela teria esse comportamento e côncava teria um comportamento desse tipo, que seria a côncava, tá? Então, no cálculo a gente falava côncava para cima, côncava para baixo, mas aqui convexa ela vai ser desse tipo e côncava desse tipo, tá? Então a gente vai começar estudando, no fundo a gente vai estudar as funções côncavas, as convexas é só pegar menos a côncava, tá? Então, a ideia aqui é definir que são funções côncavas. Desculpa, convexas. Falando errado. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre funções convexas, primeiro, vamos só relembrar que como é a equação da reta que passa por dois pontos. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, a f de A. Oh, perdão, vou colocar aqui A grande, depois eu chamo f de A. B grande. Bom, a equação, uma equação, né, porque eu tenho infinitas equações para essa reta. Quem é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular da reta é variação de y, b menos a, sobre variação de x, b menos a. E aí eu posso usar, eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto AF de A, e tem esse ponto aqui, que é o ponto BF de B. Tá? Então, por exemplo, se eu for usar o ponto AF de A, fica y menos A igual B menos A grande, desculpa, sobre B pequeno, A pequeno, que multiplica x, perdão, desculpa, é y menos B aqui, né? Então, y menos A, né? Eu estou pegando esse ponto aqui primeiro. Y menos A, grandão. Isso aqui, x menos o Azinho. Lembrando que o A é a abscissa, né? O A pequeno e o A grande é a ordenada, né? Mesma coisa eu tenho para o ponto B, né? Y menos B igual. O coeficiente angular é o mesmo, porque a reta é a mesma. Professor, o M é o coeficiente angular, né? Perdi essa Coeficiente parte. angular. E o Y é Y menos A. Isso. Aí eu vou encontrar usando a equação da reta, né? Y Mas coordenada. o coeficiente angular é o Y menos A. Isso que eu quis Não, o perguntar. coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x, né? É o y. Eu tenho aqui os pontos, vamos pensar que é x0, y0, x1, y1, que são os pontos. Aqui, o ponto de coordenadas A grande, e aqui o ponto de coordenadas B grande. Então, esse coeficiente angular aqui é a variação de y, né? Y1 menos y0, sobre a variação de x, x1 menos x0. Então, ó, y1 é o B, y0 é o A, x1 é o Bzinho pequeno, e o x0 é o Azinho pequeno. O coeficiente angular, na verdade, a inclinação dessa reta, né? Tá? Então, se eu escolher o ponto aqui, pegar o ponto AF de A, perdão, A grande, a gente tem essa equação. Se eu pego o ponto B grande, a gente tem esta equação, tá? Então, a gente tem essas duas equações para essa mesma reta, tá? No fundo, eu tenho infinitas, né? Basta pegar outro ponto que eu tenho outra reta. Tá? Bom, agora
né? Se eu faço, né, se eu tenho aqui uma função f de x em r, né, a reta, ou a equação da reta, ou, não, uma, né, porque eu tenho função da reta que passa nos pontos AF de A e BF de B. Opa. Vou até tirar uma que eu vou colocar duas. Eu vou substituir aqui nessa que a gente encontrou. Temos aqui equações, né, da reta que passa nesses pontos. Então eu tenho essas duas aqui. Eu vou substituir aqui, ó, onde está o A grande por F de A e onde está o B grande por F de B, né? Então a primeira eu tenho que vai dar y menos F de A igual F de B menos F de A sobre B menos A, x menos A. Então, vou voltar aqui só. Substituir aqui o B por F de B, o A grande por F de A. Aqui, mesma coisa. Embaixo eu tenho y menos F de B igual, aqui, mesma coisa, F de, o coeficiente angular é o mesmo, né, que é a mesma reta. B menos A, x menos A, x menos B. Tá? Então, a reta que passa nos pontos AF de A, que é a AF de A, né, BF de B, pode ser escrita desse formato ou desse formato. Tá? Por quê? Bom, qual que é a ideia aqui? Para que a gente está usando isso, né? Eu vou definir uma função convexa, né? Então, f de em R, ela vai ser convexa, se os pontos do gráfico de f estão abaixo da secante em quaisquer dois pontos do gráfico. Vou colocar aqui. Abaixo de qualquer secante ao gráfico. Deixa eu colocar aqui geometricamente que vai ficar mais claro, né? Significa isso aqui. Então, se eu tenho aqui x, y, tem um gráfico aqui, digamos. Então, para ela ser convexa, se eu pegar aqui quaisquer dois pontos aqui, né? Aqui é o ponto A, F de A. Eu tenho aqui o ponto B, digamos. Observa aqui, pode ser quaisquer dois pontos. O que é uma secante? É o segmento de reta que une esses dois pontos. Então, a secante aqui, ó, ele vai partir do ponto AF de A até o ponto BF de B. Então, vai ser... Vou até mudar a cor aqui. Olha, vai partir desse ponto aqui, ó, até esse aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Isso aqui é uma secante, tá? Então, se qualquer secante que eu pego, os pontos do gráfico, eles devem satisfazer isso aqui, ó. Peguei um ponto do gráfico. Bom, o ponto do gráfico está aqui. Ele vai ter que estar abaixo do ponto da secante, tá? Então, bom, esse ponto aqui ele tem coordenadas. Senhor, mas e se for fora do F de A e F de B?
Não, é que o A e B fica variando, né? O A e B, ela vai ser O... convexa no intervalo aqui. Ela vai ser convexa É só aqui. no intervalo, né, que tá variando. Não, então, ela vai ser convexa nesses intervalos que tivesse propriedade. Se eu trocar aqui, ó, por exemplo, pegar outro valor de A, outro valor de B, deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, vou pegar esse roxo aqui, ó. Já vai ter que ter a mesma propriedade. Para ela ser convexa aqui, ó, peguei outros valores. Então, ó, no intervalo daqui, ó, até aqui, o gráfico está baixo. Então, vou pegar, para ela ser convexa, esse gráfico ser convexo, tem que satisfazer. Se eu pegar esse outro aqui, ó, os pontos do gráfico tem que estar abaixo da secante nesses pontos. Ó, observa que vai estar, né? O ponto do gráfico está aqui, qualquer ponto que eu pego está aqui, ó. No gráfico está aqui, ó. Isso que significa. Tá? Então, eu vou ter que escrever essa condição em função dessas equações aqui, ó. O que significa isso? Bom, vou pegar um x aqui qualquer. Tá? Esse f de x, vamos continuar pensando no a e o b aqui, né? Então, eu peguei o x aqui, e aqui é o ponto da reta, que tem a componente horizontal x. Então, eu tenho que ter que o f de x, né? Eu estou falando que essa altura aqui tem que ser menor do que essa aqui. Ó. F de x tem que ser menor ou igual. Bom, eu tenho duas equações para essa reta verde. Tá aqui, ó. Eu tenho essa, né? Bom, se eu passar aqui, só passar o f de a para o outro lado, né? Vai ficar y igual a isso aqui, né? Então, vai ficar menor ou igual f de a mais f de b menos f de a sobre b menos a, que multiplica x menos a. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tenho y igual, passei o f de a para o lado de cá. Tá? Então, eu estou falando o quê? Que o ponto de coordenada é x aqui, ó, no gráfico, a f de x tem que ser menor ou igual que esse valor aqui, ó. A componente y, né, desse ponto aqui nessa reta. A mesma coisa a gente tem para outra equação. Tá? Bom, eu vou fazer a conta aqui, depois eu coloco para outra. Então, ó, vamos continuar essa conta aqui. A gente chega aqui, ó, f de x menos f de a. Isso aqui tem que ser menor ou igual que f de b menos f de a sobre b menos a, que multiplica o x menos a. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar o x menos a dividindo. Tá? Então, primeiro passei o f de a para o lado de cá. Ficou isso aqui, menor ou igual que isso, que multiplica x menos a. Como o x é maior do que a, né? Porque eu estou pegando x no intervalo AB. Então, vou colocar aqui, ó. Pegar um x no intervalo AB. Tá? Então, como o x é maior do que a, x menos a é positivo. Então, a hora que eu divido, ele mantém o sinal. Então, vai ficar isso aqui menor ou igual, isso aqui dividido por x menos a. A outra condição, agora, é pelo outro ponto. Vai ficar f de x, que é a mesma coisa, ó. Agora eu vou usar essa outra equação aqui, ó. Então vai ficar y igual a f de b mais essa parte aqui. Tá? Então a f de x tem que ser menor ou igual que y, vai ser menor ou igual que a f de b mais f de b menos f de a sobre b menos a, que multiplica x menos b. Vou fazer a mesma conta. Então, eu tenho aqui, ó, f de x menos f de a, menos f de b, desculpa, foi copiado de cima, menor ou igual f de b menos f de a sobre b menos a, x menos b. Só que observa que onde que está o x? O x, ele está entre a e b. Então, isso aqui, ó, é negativo. A hora que eu passar ele dividindo, né, vai inverter o sinal. Né? Então, ó, como x é menor do que b, isso implica que x menos b é negativo. Tá? Então, eu tenho aqui f de x menos f de b sobre x menos b, ele
vai ser maior ou igual, inverte, né? F de B menos F de A sobre B menos A. Então, o que está acontecendo? Para a função ter essa propriedade, né, os pontos do gráfico estão sempre abaixo dos pontos da secante, vai ter que acontecer isso e isso. Ou seja, eu vou juntar essas duas coisas aqui e eu vou definir 1 e 2 convexa como sendo as funções que têm essa propriedade. Então, uma função f de x em R tá vendo? Eu parti da ideia geométrica para dar uma definição analítica, né? Analítica através de equações, né? Ou inequações. É convexa, respeitando aquela ideia geométrica, que o gráfico está sempre abaixo de qualquer secante. Se quaisquer que sejam A e B pertencentes a I, né? Coloca aqui A menor do que B, pode ser B menor que A, só vai inverter, né? Tem-se para todo x no intervalo AB que f de x menos f de A sobre x menos A menor ou igual, isso, né? Deixa eu olhar aqui, isso, essa primeira, né? Menor ou igual que a f de B menos f de A sobre B menos A menor ou igual que f de x menos f de B sobre x menos B. Então, analiticamente, a gente define a função convexa como sendo aquela função, né, que satisfaz isso, quaisquer A e B. Então, peguei aqui, para esse A e B, ó, o gráfico está baixo. Para esse A e B aqui, então eu vou variando, por isso que eu vou olhar a função como um todo, né? Eu vou variando entre dois deles, vai ter que estar sempre abaixo, né? Não tem como, por exemplo, né? Só aqui, não posso ter o A e o B fixo, porque se eu faço alguma coisa assim, ó, se eu for olhar aqui, ó, nesse intervalo todos os pontos estão abaixo do gráfico. Aqui, deixa eu pegar outros aqui. Vou até mudar a cor dessa aqui, para a gente pegar secantes, as cores da secante diferentes. Ó. Então, essa aqui, ó. Ok, ó, todos os pontos do gráfico estão abaixo. Ó, aqui, ok. Aqui, ok. Aqui já não funciona. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, ó, já não funciona. Então, isso aqui, essa função aqui não é convexa. Porque eu encontro dois pontos onde a secante não está... O abaixo que eu falo pode ter igualdade também, tá? É por isso que a gente colocou menor ou igual ali, que pode acontecer deles serem iguais. Não pode ficar abaixo. O gráfico não pode ficar acima, tá? Para ser convexa. Né? Então a gente tem que... Por isso que tem que ser para todo, né? Por isso que tá vendo? Tem que ser para todo. Quaisquer dois pontos que eu pego aqui, os pontos do gráfico, ou eles são iguais ou eles estão abaixo. Que é o menor ou igual aqui. Essa que é a ideia da função ser convexa, tá? Bom, o que é importante aqui, né, pra gente? Vou colocar aqui o teorema, eu não vou demonstrar ele, porque eu acho que pra gente é bom a gente entender ele. A gente acaba usando a demonstração, são umas contas, não são nem tão difíceis, mas eu acho que é melhor a gente entender o teorema e saber aplicar ele, utilizar ele, que no fundo é o que a gente acaba usando mais pra frente, tá? Então esse aqui eu não vou demonstrar não, mas aqui a gente são três equivalências para funções convexas, tá? Então, as seguintes afirmações
sobre uma função, ou sobre a função f de R, derivável. Então, a noção de convexa, ou depois côncava também, ela não depende da derivada da função, tá? A função não precisa ser derivável. Mas se a função for derivável, a gente tem no interior de I são equivalentes. Tá? Então, se a função for derivável, a gente tem boas propriedades. Tá? Então, quais são essas equivalências? Primeiro, f é convexa, né? Segundo, então estou supondo que ela é derivável. Se vocês forem lembrar do cálculo, né? Quando que a função é convexa, né? Depois a gente vai ver aqui. Quando a derivada segunda for maior ou igual que zero. Tá? Mas aí ela já tem que ter derivada segunda. Então, o conceito de convexidade para a função, ela pode ser uma função qualquer. Ela tem que ter essa propriedade, que o gráfico está sempre abaixo de qualquer secante. Se ela tem derivada de primeira ordem, a gente já tem essa equivalência que eu estou colocando aqui. Ó. A derivada f', f' de R. Estou colocando aqui. Na verdade, vou deixar aqui de I, mas na verdade é onde ela está definida, né? No interior da função. Então vou ter que arrumar aqui, ao invés de eu colocar no interior de I, eu vou colocar em I só. Então, vamos pensar que o I é aberto. Mas senão vai ficar, eu coloco um I ali, depois embaixo eu não ponho, vai ficar ruim, né? Ela é monótona não decrescente. Significa que ou ela cresce ou ela se mantém igual, né? Nos intervalos. E a terceira equivalência aqui para... Então, o 1 implica 2 aqui a gente usa bastante, viu? Quaisquer a e x em I, pense f de x maior ou igual que f de a mais f' de a x menos a. Isso aqui ele está dizendo que a função ela está acima de qualquer uma das suas tangentes. Tá? Vamos só compreender aqui o que diz cada um. Então, não vou demonstrar. São equivalentes significa que se eu provo que a derivada da função ela é monótona não decrescente, a função é convexa. Se eu provo que o valor aqui, o valor de f de x está maior ou igual que o valor de qualquer dos seus pontos na reta tangente, de qualquer reta tangente, ela também é convexa. Então vamos olhar aqui. Bom, f é convexa, a gente já viu, né? O que significa Então, vou colocar os três aqui, então. Então, 1, né? A f ser convexa, geometricamente é isso aqui, né? Como eu falei antes, xy. Isso aqui é o gráfico. Significa que o gráfico vai estar abaixo de qualquer uma das suas secantes, né? Então, peguei aqui, ó, peguei essa secante aqui, por exemplo. O gráfico está abaixo. Vou pegar outra secante. Claro que vai ter que estar abaixo nesse intervalo, né? Nos intervalos, porque a secante ela está definida desse ponto até esse ponto, tá? Pra cá, tá vendo? Por isso que eu não estou desenhando a reta toda, estou desenhando só daqui até aqui, do ponto do gráfico até o outro. Então, isso aqui é o que fala
a função ser convexa. Vou colocar aqui o 2. Vou colocar aqui na linha de baixo, na parte de baixo não vai caber. O 2, né, aqui, ó, yx. Então, essa 1 aqui, ela não depende da função ser derivável. Vou fazer aqui. Bom, lembrando que quem que é a f' de um determinado ponto, né? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu for pegar esse ponto aqui, vamos pensar esse ponto aqui, x0. Ó, aqui eu tenho a reta tangente. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, x1, eu tenho, digamos, outra reta tangente. Né? Ó, se eu for olhar, quem é o coeficiente angular aqui dessa reta? Né? Ó, o coeficiente angular, perdão, ele está medido daqui para cá, né, em relação à horizontal. Isso aqui é negativo. Ó, isso aqui já praticamente é zero. Né? Ó, se eu pegar outro ponto aqui, ó. Professor, eu tenho que dar uma saidinha aqui, cara. Tem que voltar para a cidade. Ó, o coeficiente angular aqui, positivo. Tá? Professor, Oi, pode falar. vou ter que dar uma saidinha aqui, vou ter que voltar para a cidade, mas depois eu vejo o resto da aula, beleza? Certinho. Vai ficar gravado. Beleza, até mais. Tchau, tchau. Então, o que está acontecendo aqui? Para ela ser crescente, se eu tenho a x0 menor que x1, a f' de x0 menor ou igual, né? Não decrescente. F' de x1, tá? É isso que significa a f' ser não decrescente. Agora vamos ver essa condição 3 aqui. A condição 3 aqui é que o gráfico está acima de qualquer tangente. Ok, então, vou pegar aqui. Tem o gráfico aqui, digamos, né? Vamos pegar um ponto aqui e ver a reta tangente. Ponto aqui A. E aqui eu tenho, digamos, a reta tangente nesse ponto. Então, qualquer ponto que eu pego aqui, ó. Tem azul aqui. Qualquer x que eu pegue aqui ou aqui, tanto faz, tá? Ó. É aqui. E aqui é a f de x. Ó. Isso aqui é f de x. Esse aqui, ó, eu vou chamar ele de y, né? Mas quem que é esse y aqui? Esse y é f de a mais f' de a, que é o coeficiente angular, x menos a. Então, eu estou falando aqui que o gráfico da função, né? Isso aqui é sempre maior ou igual que o valor da componente y desse ponto aqui, né? Da reta. Então, os pontos do gráfico eles estão sempre acima dessa reta tangente, de qualquer ponto. Se eu pegar outro aqui, então essa aqui é essa terceira caracterização, né? Ó, essa aqui, para quaisquer a x pertencente a i, tem esse que é f de x maior ou igual que f de a mais f' de a x menos a. Então, a gente está interpretando três formas, né? Ela convexa se satisfaz isso. Então, estou falando que são equivalentes, né? O gráfico está sempre abaixo de qualquer secante. O coeficiente angular aqui é sempre crescente, ou não decrescente, né? Melhor. E a terceira forma de interpretar a função convexa é que os pontos do gráfico estão acima de qualquer das suas tangentes. É isso que diz esse teorema 2 aí, tá? Bom, qual que é a importância desse teorema 2 aí? Então, ele tem algumas consequências. Por exemplo, né? Então, como eu falei, não vou demonstrar o teorema 2,
tem alguns corolários, tá? Então, o que importa é que vocês entendam a ideia geométrica que está por trás das definições desse teorema, né, dessas equivalências. Então, aqui, a primeira coisa é que todo ponto crítico de uma função convexa derivável é um ponto de mínimo absoluto. Bom, por quê? Ó, vamos olhar aqui. Uma função convexa derivável, né? Então, ponto crítico é onde a derivada é zero. Vamos olhar aqui, ó. Então, vamos supor aqui, vamos só concluir aqui, né? Digamos aqui, suponha que f' de c aqui seja zero, né? Que c seja um ponto crítico. Por 3 aqui, ó, se equivalência número 3, ó, em vez de usar o A aqui, eu vou usar o C, né? Então, C em X, C e X pertencentes aí, tem se f de X maior ou igual que f de C, mais f' de C, X menos C. Eu vou colocar aqui. Eu só estou trocando o X, o A pelo C ali naquela equivalência, né? Então, na terceira condição aqui do teorema anterior, a gente tem então que a f de x ele é maior ou igual que a f de c mais f' de c que multiplica x menos c. Bom, lembrando que é ponto crítico, f' de c igual a zero. Isso aqui dá, isso aqui é zero, né? Isso aqui dá f de c. Ou seja, f de x é maior ou igual que f de c para todo x no domínio. Vou colocar aqui em I. Portanto, né, o c é um mínimo absoluto. Então, tá vendo? Se você tem que a função ela é convexa, ela tem um mínimo absoluto ali. Corolário 2. Esse aqui a gente acaba usando também bastante, tá? Uma função que é o que a gente usa para construção de gráficos, né? Que é onde calcula a derivada segunda. Você tem f de r, duas vezes derivável. No intervalo i, então f é convexa se e somente se f duas linhas de x é maior ou igual que zero. Essa aqui vem da condição, né? Segue da condição 2. Por quê? Vamos olhar aqui. O que é a condição 2? Ó, a derivada é f' monótona não decrescente. Então, se a função é duas vezes diferenciável, ela vai ser derivável, ela vai ser monótona não decrescente se e somente se a derivada segunda é maior ou igual que zero. Se a derivada segunda é maior ou igual que zero, significa que a derivada primeira é monótona não decrescente. A gente viu, se eu tenho uma função g, ela é monótona não decrescente, se e somente c, g' é maior ou igual que zero. Então, eu estou usando o g como sendo essa f'. Então, bom, se a gente quer ver se a função ela é convexa, basta verificar isso aqui, ó. Por exemplo, né, que a gente vê muito no cálculo, né, no cálculo 1. Né? Você considera que essa função é f de x igual a x quadrado. Então, ó, f' de x igual a 2x e f duas linhas de x igual a 2, que é, na verdade, isso aqui é até positivo, né? Mas é maior ou igual que zero. Então,
f é convexa. Então, observa que facilita muito a gente conhecer a relação entre funções convexas, né, e quando elas são deriváveis com a derivada primeira ou com a derivada segunda, né? Mas lembrando, a noção de convexidade, ela não depende de ser derivável. Quando ela é derivável, se ela tem só derivada de primeira ordem, então a gente tem essa relação, essas duas relações aqui, né? A derivada é monótona não decrescente e os pontos do gráfico estão sempre acima de qualquer dos pontos da reta tangente. Quando ela tem derivada segunda, convexidade significa que a derivada de segunda ordem é maior ou igual que zero. Tá? Então, no fundo, quando ela tem derivada de segunda ordem, né, a gente já calcula elas e vê onde ela é maior ou igual que zero, onde ela é maior ou igual que zero para concluir que ela é convexa. Né? Quando a gente constrói gráfico, a gente vê isso, né? Vê os intervalos onde a função satisfaz f2' positivo, f2' negativo, né? Para ver onde que ela tem, que ela é convexa, né? Ou depois côncava, que é o contrário, e onde ela tem o ponto de inflexão. Ok?